Ele era um deus. O Rei Sol, no centro do Sistema Solar. Um inferno nuclear que produz ao mesmo tempo calor e luz, e, consequentemente, a vida, o nosso Sol. A história do Sol começa há mais de 5 bilhões de anos com a morte de uma estrela gigante. Ela explodiu, tornando-se uma supernova, e a onda de choque se propagou através do espaço na direção de uma grande nuvem de hidrogênio. Esta nuvem implodiu, dando origem a anéis de gás e de poeira cósmica. E no centro do seu núcleo, uma verdadeira fornalha nuclear começou a arder. Nosso Sol acabava de nascer. Um gigantesco forno de energia, um colosso contendo 99% da matéria que formava a nuvem original. A matéria restante se condensou, vindo a formar depois os 9 planetas do Sistema Solar. O Sol e os 9 planetas constituem o Sistema Solar, cujas fronteiras são formadas pela heliosfera, uma bolha que marca os limites de influência do Sol. Para além dela, começa o espaço interestelar. O Sol é uma estrela e, como milhões de outras, é um farol repleto de energia. Ele fornece luz e calor ao nosso mundo. Todas as formas de vida dependem dele. A energia de todos os nossos combustíveis tem origem na luz do Sol. Há milhões de anos, ela vem alimentando os vegetais, os quais, depois de fossilizados, são hoje queimados para liberar esta energia conservada em seu interior. Mas afinal, o que é o Sol, esta estrela tão importante para nós? No interior do seu núcleo, encontra-se um reator nuclear com uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius que transforma o hidrogênio em hélio. A cada segundo, o Sol consome mais de 4 milhões de toneladas de sua própria massa. Fazendo um corte vertical da esfera solar, podemos ver o trajeto percorrido pela energia liberada por essas reações nucleares. Ela leva mais de 1 milhão de anos para se deslocar do interior do núcleo até a superfície. Depois de atingir a superfície, essa energia precisa de apenas 8 minutos e meio para percorrer os 150 milhões de quilômetros que separam o Sol da Terra. Essa energia liberada é o que chamamos de luz do Sol. Analisando seu espectro, especialmente as faixas escuras ou riscas de absorção, os astrônomos calculam que a composição da matéria solar consiste em 73% de hidrogênio, 24% de hélio e 3% de átomos mais pesados, como carbono e oxigênio. Vemos aqui a superfície do Sol, a fotosfera amarelada, cuja temperatura gira em torno de 6.000 graus Celsius. E vemos, logo acima dela, os fogos de artifício que constituem a cromosfera vermelha. Vejamos mais de perto a fotosfera. Gás em ebulição na superfície e gás mais frio que desce. Cada mancha tem o tamanho da superfície da França. Não é um girassol, é uma mancha solar. Estas manchas escuras marcam periodicamente a face do Sol. Elas têm uma temperatura menos elevada que a da fotosfera que as rodeia. Aqui, o Sol nos apresenta uma face coberta de manchas. Em outros períodos, elas desaparecem por completo. A presença das manchas solares indica uma forte atividade magnética. Estas manchas são como ímãs a partir dos quais as linhas de força escapam do Sol e voltam a se conectar. Podemos comparar o Sol a um regador de jardim, que inunda todo o Sistema Solar de vastos campos magnéticos. A cada período de 11 anos, os polos magnéticos do Sol se invertem. A atividade magnética atinge seu ponto máximo no meio desse ciclo. Ela é gerada pelos gases que se encontram logo abaixo da superfície. A rotação do Sol não é a mesma em todas as suas latitudes. O Sol leva 26 dias para dar uma volta em torno de si mesmo na região do seu equador, contra um período de 37 dias na altura dos polos, o que deforma e distorce o seu campo magnético. Isto produz um oceano turbilhonante de energia. No interior da cromosfera, a atmosfera interna do Sol, arcos de gás indicam as linhas de força magnéticas. As protuberâncias gasosas projetadas no espaço formam arcos que podem atingir até 50.000 quilômetros de altura.
Erupções brotam de todas as partes da superfície do Sol. Jatos ardentes de gás são disparados por ondas magnéticas que brotam das profundezas do Sol. As erupções mais fortes podem elevar-se até 100 mil quilômetros ou mais. Eis aqui uma imagem do nosso planeta em uma outra escala de grandeza. Estas erupções solares são extremamente violentas. Cada uma delas libera energia equivalente à detonação de 10 milhões de bombas H. Aqui, vemos uma destas erupções, formando rugas sobre a superfície do Sol. A temperatura da coroa pode atingir até 2 milhões de graus. Ela parece dançar uma espécie de bailado magnético provocado pelas convulsões da superfície solar, as quais têm uma influência direta sobre a forma e a atividade da coroa. Os enormes jatos oriundos da coroa são alimentados pelas erupções maciças que se produzem na superfície do Sol. Estas erupções são tão potentes que a matéria liberada por elas percorre milhões de quilômetros até alcançar a sonda espacial SOHO, que estuda o Sol. No momento em que a onda de choque atinge a sonda, ela é envolvida por partículas elétricas solares. Estas partículas são emitidas continuamente pelo Sol e constituem o que denominamos vento solar. Nas regiões dos polos da Terra, essas partículas interagem com a parte mais alta de nossa atmosfera, o que produz o estranho fenômeno das auroras boreais. O Sol possui seus segredos. Ainda hoje, ninguém conseguiu explicar por que se registra uma temperatura tão alta na coroa solar. No interior do Sol, a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius. Na superfície, somente 6 mil graus. Mais acima, na região da coroa, a temperatura volta a subir até 2 milhões de graus Celsius. Por que tanta diferença? Talvez devido à energia magnética. Sabemos que existem pulsações solares, mas não sabemos realmente por quê. A sonda SOHO registra estas fortes oscilações e constrói um gráfico sonoro para analisar o que acontece no interior do Sol. E isto nos revela como o Sol muda de forma. Com uma exatidão sem precedentes, a SOHO registra as ondas sonoras que permitem aos cientistas examinar a atividade interna do Sol. Eles descobriram, por exemplo, que correntes de gás percorrem a superfície do Sol a toda velocidade e as mais velozes são as que nascem logo abaixo da superfície. Há igualmente tornados, tão grandes quanto o nosso planeta, que giram nas proximidades dos polos a mais de 500 mil quilômetros por hora. Em 5 bilhões de anos, o Sol terá consumido todas as suas reservas de hidrogênio. Ele se expandirá e seu diâmetro de 1.400.000 quilômetros será multiplicado 200 vezes, transformando-o num gigante vermelho. Os planetas mais próximos, Mercúrio, Vênus e Terra, serão absorvidos pela massa solar e desaparecerão. Quando as convulsões começarem, o Sol perderá as camadas superiores de sua atmosfera através de ejeções de gás. O núcleo, aquecido ao máximo, ficará exposto. Finalmente, o próprio núcleo implode, surgindo uma anã branca, uma estrela minúscula, um pouco maior do que a Terra. De todos os planetas menores do Sistema Solar, apenas Marte sobrevive, girando em sua órbita solitária. Mais tarde, restará do Sol apenas uma anã negra, uma estrela morta.